Ele já pediu a reforma política, candidatura sem partido e agora pede para o povo ir às ruas para contestar contra o STF. É isso mesmo, Modesto Carvalho? Mas o STF não é o guardião da Constituição, não é o garantidor dos direitos do povo brasileiro, Modesto? O STF, pela Constituição, ele é a instituição que deve manter a estabilidade jurídica no país, ou seja, a calma jurídica no país, e sem que haja movimentos bruscos sobre como se comportar diante da ordem normativa existente. Essa função foi inteiramente subvertida, ou seja, hoje ele é o fator principal da instabilidade, não só jurídica no país, mas institucional, e colocando-se, portanto, contra os interesses da sociedade brasileira. Ele se volta contra os interesses brasileiros, do povo brasileiro, para realmente se voltar para uma atividade política de resguardo dos corruptos. Quando você fala que ele se volta contra o povo brasileiro, você está citando algum caso específico? É esse processo de segunda instância? Não. O Supremo, primeiro, virou uma fábrica de habeas corpus, né? Todo o corrupto que vai ao Supremo para pedir habeas corpus, sair da prisão e trancar o seu processo, consegue esse benefício. Depois, o Supremo suspendeu a vigência da lei de lavagem de dinheiro e também suspendeu a vigência da lei de sigilo bancário, impedindo que o antigo COAF, que atualmente tem outro nome, investigue os crimes financeiros internacionais que vêm para cá, que passam por aqui, e os crimes locais financeiros, e dizendo, através do Toffoli, que o COAF não pode fornecer à Polícia Federal nem o Ministério Público qualquer dado sobre a movimentação financeira ilícita que ocorra e que seja detectado pelo sistema do COAF. Hoje em dia discute-se a questão da prisão em segunda instância ou prisão após trânsito em julgado. William, você sabe que em nenhum país do mundo, seja da sofrida África até aos opulentos países do norte da Europa, passando pelos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e companhia, não existe nenhum país do mundo, dos 197 países que constam da lista da ONU, que tenha a prisão apenas depois do trânsito em julgado. De modo que eles criam uma instabilidade jurídica no país, uma ameaça à sociedade brasileira brutal. Mas, Modesto, essa pressão popular, a pressão das ruas, os ministros vão escutar as vozes do povo? O ministro ou um juiz não pode escutar as vozes da rua, ele tem que escutar, ele tem que basear se é na lei, no processo. Não, os ministros do Supremo Tribunal Federal, como qualquer juiz, têm que atender aos interesses da sociedade, através do cumprimento da lei, da interpretação razoável da lei. Ele não pode interpretar a lei como aquela ministra Rosa Weber, que diz o seguinte: está na Constituição, não, aliás, não está em coisa nenhuma na Constituição, não fala nada em prisão só depois do trânsito em julgado. Ela que inventou. Na realidade, não fala. Fala simplesmente que é considerado inocente até trânsito em julgado. Ok. Mas não fala que só pode prender após trânsito em julgado. E ali o Supremo Tribunal Federal não atende à sociedade. Ele não está a serviço da pacificação da sociedade, das relações pacíficas da sociedade, contra a insegurança dos crimes que são praticados contra essa mesma sociedade. Quer dizer, o que o Supremo está fazendo é simplesmente acobertando os criminosos e deixando as vítimas ao léu, convivendo com os próprios criminosos a vida inteira. Você não teme perdermos a nossa democracia com esse enfrentamento, esse confronto direto contra o STF? É claro, porque a questão é o seguinte: a democracia, William, ela se baseia na legitimidade das instituições. Quer dizer, o povo aceita, elege os seus representantes no executivo e no legislativo e também aceita
os quadros da magistratura no sentido de que ele está de acordo com o funcionamento dessas instituições. Apoia as instituições, vota para o preenchimento dessas instituições. Então há um consenso do povo, consenso da cidadania, da sociedade, para que funcionem as instituições. Mas esse chamamento às ruas não coloca mais lenha nessa fogueira? O chamamento às ruas, exatamente, é para que as instituições se voltem novamente para os interesses da sociedade. Okay. Ninguém vai às ruas para quebrar a democracia, contra a democracia. Eu participo dos movimentos de rua desde 2016, nunca realmente vi alguém dizer que é contra a democracia. Porém, está reclamando de que os atuais ocupantes dessas instituições, os responsáveis por elas, realmente se voltem para os interesses da sociedade. O povo acredita ainda no Supremo Tribunal Federal? Não acredita. Não acredita? Não acredita, e o Supremo Federal, para o povo, é considerado vamos dizer assim, um refúgio dos corruptos e um instrumento de exaltação dos criminosos. Se você cometer um crime, você é inocente até o fim do seu processo, que provavelmente vai prescrever. Essa é a coisa, e você nunca será preso. Você está me dizendo que o porto seguro das autoridades e políticos corruptos é o Supremo Tribunal Federal? É o Supremo Tribunal Federal. Tem sido? Tem sido. Mas no passado era assim também? Não, hipótese alguma. Quer dizer, o passado no Brasil, por exemplo, nesse caso específico da prisão, até 1973, no Brasil, todo o condenado era preso quando era condenado na primeira instância, como qualquer país civilizado do mundo. Depois veio a Lei Fleury para proteger o delegado Paranhos Fleury, que era um torturador e que ia ser preso, então fizeram a Lei Fleury 73, que só na segunda instância, imagine, em pleno regime militar, tiveram a coragem casuística de fazer uma lei para proteger uma pessoa, mas só tiveram coragem até a segunda instância. Nunca tiveram coragem de dizer que só o Fleury, os presos ficariam soltos até o trânsito julgado. Veja o caso, William. Por exemplo, alguém entra na casa de uma família, mata várias pessoas da família, comete um latrocínio, certo? Que é um crime hediondo, tá certo? E é preso. Os da quadrilha são presos, preventivamente. Quando o juiz condena, eles são soltos. Porque, havendo condenação, não pode haver prisão preventiva, não há mais prevenção nenhuma. Quer dizer, houve uma condenação, a prisão tem que ser a prisão pela condenação. Como não pode prender, então os que praticaram o latrocínio são soltos e convivem com as suas vítimas durante anos e anos, ou para sempre. Esse é o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Esse é o que está sendo votado no Brasil. Você acha que o povo brasileiro pode aceitar uma instituição que chegou a esse tipo de degradação na sua missão, na sua finalidade constitucional? Como é que muda isso? Fechar o Supremo não é a solução. Se fechar o Supremo, você interfere você está na própria levando democracia. o país a um estado de revolta. Já existe, uma revolta calada, uma revolta de toda a cidadania brasileira. Isso pode realmente se tornar uma revolta. E uma revolta para uma quebra das instituições acaba podendo ocorrer. Tá, e como resolve esse problema específico do Supremo? O problema seria através do próprio Congresso votando, por exemplo, uma reforma constitucional dizendo que absolutamente a inocência não tem nada a ver com a prisão e que todo o condenado deve ser preso na segunda instância, de preferência na primeira. A outra solução é a declaração pelo próprio Superior Tribunal Militar de que houve uma quebra da lei, da Lei de Segurança Nacional, porque o que está ocorrendo no Brasil é um estado de insegurança social. Mas é a intervenção militar aí nesse caso. Não é intervenção, é um ato declaratório. Ver o que vai acontecer. Quer dizer, para ver se tranca essa decisão dele. Mas o regime militar foi bom para o país? Péssimo. Péssimo. Péssimo, péssimo. Porém, o que aconteceu? Você acaba levando as pessoas a não acreditarem mais em democracia. Porque a democracia é uma
é um regime que depende do assentimento, da aceitação e do entusiasmo do povo. Você acredita que o Brasil pode dar certo? Eu acho que o Brasil só pode dar certo com uma nova Constituição que acabe com os privilégios e crie um país de oportunidades. Se você só progridem os países cujo povo tem oportunidades de progredir, de se realizar pessoalmente, individualmente, como grupos sociais. Você no Brasil é um país de privilégios. Você tem castas no serviço público, no setor público que, de certa maneira, sugam todos os recursos do país. Quer dizer, é um país onde que existem as outorgas das capitanias hereditárias até hoje. Nós não estamos mais no século XVI, mas a cabeça brasileira é a cabeça ainda extrativista, a cultura extrativista. Estamos aqui para roubar, para exercer a nossa corrupção e assaltar os cofres públicos. Estamos aqui para dar privilégios para o setor público, etc. Todo mundo quer ser funcionário público, quer ser promotor, quer ser juiz, que tem garantias de aposentadoria. Ninguém pensa em fazer uma atividade própria. Temos que criar uma nova Constituição em que realmente existe a isonomia, a garantia de que todos são iguais perante a legislação trabalhista. Não existe mais essa questão de que o funcionário público fica lá a vida inteira trabalhando ou não trabalhando, entendeu? A questão de aposentadorias diferentes para o setor público e setor privado. Tudo isso cria no país uma sensação de que você ou é um pagador de impostos, quando vai ao supermercado, você compra qualquer produto, você está pagando 30% de impostos, para sustentar uma classe improdutiva que nada faz, que é composta de deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal, que querem todo tipo de mordomia, vinhos de Grand Cru, de Premier Cru, lagostas. Portanto, eles estão realmente levando o país a uma instabilidade completa, o que impede, inclusive, o desenvolvimento econômico, o progresso, a retomada do crescimento de uma maneira sustentável. Muito bem, Modesto Cavalos. Obrigado por essa entrevista, por essa conversa sobre, especificamente, o Supremo Tribunal Federal, né? Acabamos ficando mais voltado nessa movimentação do Supremo. Você não quer o fim do Supremo, você quer mudança no perfil desse Supremo atual. Exatamente. Né? Não pode, por exemplo, os ministros do Supremo têm que ser substituídos pelo mais velho dos tribunais superiores que estão ali, por exemplo. Quer dizer, saiu o Celso de Mello, devia entrar o mais antigo ministro do STJ, no lugar dele. Não tem que o presidente da República absolutamente nomear ministro conforme os seus interesses, que agora nós estamos vendo o que acontece. Muito bem. Obrigado, Modesto. Ótimo. Muito obrigado você, William. É isso aí. Agora marque o sininho para ser notificado sobre tudo o que acontece aqui no Antenados América. Toda quinta-feira teremos uma conversa diferente. E não se esqueça de se inscrever para a gente potencializar esse nosso espaço de reflexão. Espalha para os amigos também. Até já!